Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do Dr. Jorge Raj Sobrinho, foi feita uma pergunta ao doutor, quer que repita ou pode retomar a resposta, doutor? Eu posso retomar? Então, por gentileza. Eu diria, não, excelência, eu diria que, como eu já falei anteriormente, nunca houve nenhum tipo de interferência, de impedimento, de constrangimento, de restrição por parte do ex-presidente Lula, do então presidente Lula, ao nosso trabalho, de forma alguma, nem dele, nem da sucessora dele, na verdade, a presidente Dilma. Nosso trabalho sempre foi conduzido com ampla liberdade e autonomia. De outro modo, eu não teria continuado lá, evidentemente. Correto. O senhor falou que nesses encontros da ENCLA participavam a Polícia Federal, o Ministério Público, a CGU. O senhor pode detalhar um pouco mais outros órgãos que participavam desses encontros da ENCLA? Pois não, eu diria que o COAF, que é um órgão da maior importância para todo esse trabalho, né, que é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, o sistema do GAFI internacional, e cujos relatórios de inteligência são o disparador, o deflagrador de muitas das atividades que acabam aparecendo para o público, né? Do COAF não aparecem, mas eu sempre faço questão de destacar a importância do COAF. Eu mencionaria também a Receita Federal, o Banco Central, alguns setores da área da Previdência também, que na época não era ainda unificada com a Receita, procuradores e promotores de ministérios públicos de estados. Eu me lembro muito bem, inicialmente, do estado de São Paulo, que se interessou desde logo em participar, e depois outros estados participaram. A Advocacia Geral da União, a AGU, participava também, da ENCLA. Quem mais? Ministério da Justiça, perdão, uma gravíssima omissão minha que eu iria cometer se não mencionasse o Ministério da Justiça, que era o primeiro coordenador da ENCLA. A CGU, junto com o Ministério da Justiça, no lado do Poder Executivo, eram os principais, mas o órgão que de fato era formalmente o coordenador da ENCLA era o Ministério da Justiça. Atuava principalmente pelos seus braços DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, e Secretaria Nacional de Justiça, a Advocacia Geral da União. Os que eu me recordo aqui, mas eram muito mais órgãos do que isso, como eu disse, eram cerca de 50 órgãos. Correto. E durante essas reuniões da ENCLA, com a participação desses 50 órgãos, alguma vez foi levado à discussão ali dos participantes alguma espécie de pagamento de propina no âmbito da Petrobras? Não, de forma alguma. Naquela época não se tinha nenhum conhecimento desses fatos que são posteriores, bem posteriores a esse período. Correto, quer dizer, nunca, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público, nem o COAF, quer dizer, jamais esses órgãos de controle levaram à discussão qualquer tipo de esquema de corrupção, de pagamento de propina no âmbito da Petrobras. Não que eu saiba, não que eu tivesse tido conhecimento em momento algum. Correto. E diante de todo esse relato que o senhor fez sobre o papel da CGU e dos demais órgãos de controle, quer dizer, pode-se dizer que o fruto desse trabalho desenvolvido durante o governo do presidente Lula acabou sendo efetivamente descobrir pessoas e instituições que não agiam de acordo com a lei. E essas pessoas e instituições acabaram aparecendo nesse período justamente como fruto desse trabalho mais intenso, sistêmico e organizado de combate à corrupção. É isso? Ou estou errado?
está corretíssimo se o senhor se refere a esse conjunto de órgãos. Exatamente. Não ao trabalho isolado da CGU ou do TCU isoladamente, mas esse conjunto, esse trabalho articulado que nós nos esforçamos por montar e contamos com a imediata resposta e concordância dos procuradores da época, e eu me recordo perfeitamente do procurador Cláudio Fonteles, com quem assinamos um convênio de parceria logo no início, e assinamos convênios de parceria, a CGU, com todos os ministérios públicos de todos os estados brasileiros, e essa parceria foi mantida pelos sucessores na Procuradoria-Geral da República, Antônio Fernando, Gurgel e Rodrigo Janot. Então, que esse é um esforço conjunto e que é desse esforço conjunto, sobretudo reforçado pela garantia da autonomia efetiva do Ministério Público Federal, decorrente, na minha avaliação, da escolha, da nomeação do procurador escolhido pela categoria e não tirado da algibeira do presidente da República, eu não tenho a menor dúvida que isso é o resultado de toda essa evolução do combate à corrupção no Brasil ocorrida nesse período. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E é claro que coadjuvada por um regime de ampla transparência. A maioria das informações das matérias jornalísticas nos últimos anos cita como fonte o portal da transparência e também por uma garantia plena de acesso à informação e da plena liberdade de imprensa, que é outro elemento fundamental, na minha opinião, para o combate à corrupção em qualquer nação, em qualquer país. Correto. Apenas para finalizar, doutor Arge, quer dizer, dentro desse trabalho que o senhor desenvolveu na CGU, inclusive com esse relacionamento com outros órgãos de controle, como a Polícia Federal, Ministério Público, COAF, quer dizer, o senhor tomou conhecimento em algum momento de algum ato ilícito, organizado ou praticado pelo ex-presidente Lula, especialmente no âmbito da Petrobras? De forma alguma, até porque nesse período do presidente Lula eu não tive conhecimento de nenhum fato, digamos, resultante de investigações do Ministério Público e da Polícia na Petrobras, como os que nós temos conhecimento hoje, né? Na minha memória, isso é posterior ao governo do presidente Lula. Aí sim, nos anos mais recentes, sim, tomamos conhecimento, pedimos compartilhamento das informações à polícia e ao Ministério Público, para a CGU fazer a parte dela, isso já no governo da presidente Dilma. Instauramos os processos administrativos para punir as empresas, eu deixei dezenas de processos já instaurados, baseados nesse intercâmbio de informação do Ministério Público e da Polícia. Isso já no 2013, por aí. Correto. E também, nesse período, o senhor não sofreu nenhum tipo de interferência para que não fosse realizado o trabalho de investigação pela CGU? Não, de forma alguma em nenhum período. Correto. Eram essas as questões, doutor Arge. Eu agradeço a Vossa Excelência pelas respostas. Pois não, nós vamos. Doutor Jorge, o senhor fez uma apresentação muito didática e muito esclarecedora da sua atuação especialmente, mas da atuação desse órgão, que é a CGU, e referiu que mais de 5.000 funcionários ou pessoas foram ouvidas sobre denúncias de corrupção. O ex-presidente Lula é acusado, entre outras coisas,
pela denúncia. O senhor poderia, só por favor, aproximar do microfone? Pois não. Falar mais próximo. Na verdade, doutor, o microfone que transmite é esse aqui. Talvez pudesse trocar de lugar com o seu colega. Melhoraria. Ele grava, precisa falar nesse microfone, grava aqui. E aqui ele transmite para lá. Então, o doutor puxa também o microfone. Tá? Pode repetir, então, por gentileza. Doutor Jorge, o senhor fez uma explanação muito esclarecedora sobre as atividades da CGU, e especialmente no período em que o senhor comandou a CGU, ou esteve à frente do órgão. E uma das coisas que me impressionou é que o senhor referiu que nesse período foram vistos mais de 5.000 pessoas ou funcionários, enfim, envolvidos ou denunciados por corrupção. Então, a pergunta tem por objeto o seguinte: o ex-presidente Lula é acusado, entre outras coisas, de ter distribuído cargos de direção de secretarias, de empresas públicas, com o objetivo da arrecadação de propinas para oferecer vantagens indevidas e distribuir essas vantagens aos agentes políticos, partidos, funcionários, empresários. A sua experiência na CGU durante todo esse tempo registra algum fato dessa natureza? De forma alguma. A minha experiência na CGU, o que registra é que nós investigamos todos os casos que chegavam ao nosso conhecimento, seja por denúncia, seja por informação da polícia ou do Ministério Público, ou resultante das nossas próprias relatórios de auditoria, passávamos para a corregedoria constituía as comissões processantes, fosse diretamente na própria CGU, fosse nas corregedorias dos ministérios, porque esse número todo, eu quero deixar claro, não é um produto do trabalho da Corregedoria Geral sozinha, seria humanamente impossível. É o somatório de todas as corregedorias e as comissões processantes de todos os ministérios e órgãos da administração direta, autárquica e fundacional. E aplicarmos as penas. Quando eram casos mais graves e mais sérios, ou envolvendo mais de um órgão, ou autoridade de um nível mais elevado, inclusive, mesmo que o fato tivesse ocorrido em um órgão qualquer, nós tínhamos o poder de avocar, e avocávamos para conduzir o processo na CGU, uma vez que reconhecíamos que haveria, talvez, constrangimentos lá naquele órgão para investigar um coordenador, um diretor, um dirigente do próprio órgão. Tínhamos na lei 10.083, a competência, a atribuição legal para avocar. Avocávamos e fazíamos na própria CGU. E as penas eram aplicadas, nesses casos, diretamente por mim. Nunca recebi sequer um telefonema, o que fosse do presidente Lula, para pedir coisa nenhuma, de forma alguma. Sempre atuamos com plena liberdade. Muito bem. O senhor, por acaso, nesse período que esteve à frente da CGU, ouviu falar da existência de um caixa geral de propinas? Porque o presidente Lula também é acusado de ter criado um caixa geral de propinas para onde convergiam toda a verba, enfim, de vantagens ilícitas e propina para a distribuição posterior. O senhor ouviu falar alguma vez desse caixa geral de propinas? Esse caixa geral? Nunca ouvi falar disso durante o tempo que o presidente Lula. Eu ouvi falar disso pela imprensa agora, nos últimos anos, só. Nada antes disso. Muito obrigado. Era só isso que eu queria perguntar ao senhor. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sim. Doutor Jorge Raj Sobrinho, bom dia. Bom dia. Doutor Raj, eu gostaria de indagá-lo sobre o período em que o senhor esteve à frente da Controladoria Geral da União, especificamente o período em que o réu, ora ex-presidente Lula, ocupava a presidência,
o senhor considera que o senhor detinha na CGU os instrumentos necessários e adequados e suficientes para efetuar o controle de empresas públicas, especificamente a Sociedade de Economia Mista Petrobras? Não, não havia a base legal necessária para que o órgão central de controle, que é a CGU, antes dela, a Secretaria Federal de Controle, né, que foi incorporada à CGU, controlasse as atividades das empresas públicas e sociedades de economia mista. Como Vossa Excelência sabe, são pessoas jurídicas distintas e de direito privado. Então, eu sempre afirmei, o controle do órgão central, ele não chega até esses órgãos, digamos assim, na sua dimensão de controle permanente, monitoramento permanente, que é o necessário, o mais importante, para evitar a ocorrência de ilícitos. É claro que esse controle que pode chegar lá é depois de ocorrido o fato, comunicado, tomado conhecimento de um fato por uma investigação policial, por exemplo, ou por uma eventual auditoria aleatória, descobrir-se alguma coisa, aí sim, não há impedimento legal para se fazer uma auditoria específica. Mas o trabalho que a gente considera fundamental, que é o preventivo, o acompanhamento permanente, não alcança, nunca alcançou, nem teria como alcançar essa faixa mais distante da administração pública, até por limitação constitucional e legal. Nós temos o artigo 173 da Constituição, que o doutor conhece tanto quanto eu, que dispõe o seguinte: as 173, parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das subsidiárias, etc., etc., que disporá sobre sua função social, forma de fiscalização pelo Estado. Ou seja, a Constituição prometeu uma lei que disporia sobre a forma de fiscalização dessas empresas pelo Estado e pela sociedade. Ou seja, tanto o controle como, digamos, a transparência para viabilizar o controle social também. Depois, sujeição a regime jurídico próprio de empresas privadas. 3. Licitação e contratação de obras, serviços e compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Obviamente, não a mesma legislação da 8666 ou do RDC, mas os princípios só. Certo. E Constituição e funcionamento dos conselhos, e só para concluir aqui, e a lei regulamentará a relação da empresa pública com o Estado e a sociedade. Tá, então, essa prometida lei só veio em 2016. É a Lei 13.303, que é a lei que dispõe finalmente sobre mecanismos de controle adequados nas empresas estatais, que constitui-se basicamente de elementos como regras para nomeação de integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, restrições relativas, né, a indicações políticas, introdução de programas de compliance, de integridade corporativa, auditoria interna, comitê de auditoria, se necessário, vinculado ao Conselho, para poder ter plena autonomia. Ou seja, todo esse conjunto aqui da Lei 13.303, na minha avaliação, é o que vai permitir, doravante, que haja efetivo controle externo, digamos, externo do ponto de vista da empresa, não? Certo. Externo Especificamente sobre o período dos fatos, não do regime jurídico atual, eu pergunto ao senhor, Dr. Raj, o senhor já se manifestou perante a imprensa no final de 2014, no sentido de que as duas vias de controle que a CGU detinha sobre a Petrobras eram as auditorias anuais de contas e as denúncias, né? A apuração de denúncias. Mas o senhor se manifestou no sentido de que
essas auditorias anuais seriam um procedimento basicamente formal e burocrático e de baixíssima efetividade para fins de controle. O senhor poderia explicitar, nos explicar o porquê disso? Perfeitamente, doutor. Como eu disse, as auditorias que um órgão central tem condições de fazer sobre essa faixa mais distante da administração, que são as empresas submetidas a regime de direito privado, é extremamente limitada. É limitada, primeiro, por falta de base legal, para se ter acesso aos dados, às informações. Mesmo depois da lei de acesso à informação, essas empresas estão ressalvadas, protegidas por um dispositivo da própria lei, que diz que a transparência no que se refere a elas terá como limite as necessidades de proteção da sua condição, digamos, de concorrência no mercado. Então, como elas concorrem no mercado, elas têm argumento para não revelar uma série de informações, sob pena de perda de capacidade competitiva. Então, as auditorias que eram factíveis, seja pelas limitações de natureza jurídica, seja também por limitações materiais concretas, eram limitações realmente muito grandes, que resultavam em que uma auditoria anual que investigava aspectos de controles formais da própria empresa, uma vez que a CGU é um órgão de controle de segundo grau, ela tem que verificar se o controle da empresa está funcionando, se não está. Então, a unidade de auditoria interna da Petrobras é quem respondia às informações, e a mim sempre me pareceu que isso tudo era insuficiente. É o que eu disse no final de 2014, que Vossa Excelência se refere e que estou aqui confirmando. Eu entendo que, doravante, nós teremos, nós, o país, melhores condições com a nova técnica ou estratégia, digamos assim, que agora chega às empresas privadas de obrigatória implantação de programas de compliance, de comitês de auditoria externa independente, uma série de coisas que estão nesse diploma legal. Certo. Senhor Ragi, a maior parte dos financiamentos federais ela está nos órgãos da administração direta ou em empresas estatais? A maior parte, o que eu tenho dito, não sei se é a mesma coisa que o doutor se refere, é que os grandes investimentos, não sei dos financiamentos, mas os grandes investimentos, nos últimos tempos, cada vez mais, saem pelas estatais. Considerando essas deficiências que o senhor relatou de fiscalização e controle das estatais, dentre as quais a Petrobras, considerando o que o senhor mesmo disse agora, de que a maior parte dos investimentos federais estavam nas estatais, o senhor recorda de ter sido levado isso ao conhecimento do então presidente Lula, ao tempo em que o senhor ocupava o Ministério da CGU, essas questões na finalidade de buscar um aprimoramento legislativo, um maior controle administrativo da Petrobras? Olha, em forma, digamos assim, formal, de proposição de um projeto de lei, como o que resultou na Lei 13.303, não, porque já havia projetos tramitando no Congresso. Frequentemente esse tema vinha à baila, mas se levava em conta que tinha projetos em discussão no Congresso Nacional, vários deles, inclusive um deles do ex-senador Pedro Táxi, que era um projeto bastante alentado e tal, e por último acabou prevalecendo esse outro que resultou nessa lei. Mas então, havia, claro, menção a esse fato, a essa necessidade, havia também menção, eventualmente, aos limites da transparência que se poderia obter quanto ao acesso a dados das estatais. O presidente não era um jurista, evidentemente, ele não tinha resposta para isso. Nós colocávamos essa questão e se deparava com as limitações legais de que, como a própria Constituição diz, é preciso encontrar ali o equilíbrio entre o necessário sigilo de uma empresa que concorre no mercado, que não é um monopólio,
portanto, atua na economia, com o controle público que tem que existir sobre elas. Na minha avaliação, isso eu coloco, inclusive, nas discussões recentes na OCDE, a grande questão de controle sobre empresas estatais no mundo é esse. Limites entre a necessária agilidade e condições de competir no mercado e o necessário controle público pelo Estado e pela sociedade. Caminhando para o encerramento das perguntas, Excelência. Então, dentro dessa linha, o senhor falou que, se não formalmente, ao menos em conversas que o senhor manteve com o ex-presidente Lula, o senhor relatou sobre as dificuldades de fiscalização da Petrobras e da necessidade de aprimoramento desse controle. O senhor recorda se, frente a esses relatos, houve alguma iniciativa do ex-presidente para aprimorar esses controles? Excelência, pela ordem, o testemunho já respondeu a questão. Não me desculpe, Excelência. Já respondeu a questão, disse que o presidente não é um jurista. Então, já foi... Essa é a sua interpretação, doutor. Me desculpe, mas eu respeitei a sua ordem de perguntas, agora eu peço ao senhor que faça o mesmo. Que essa é uma questão legal, não é questão de respeito. Sua questão, pode formular a pergunta para testemunho. O senhor gostaria que eu repetisse a pergunta? Pois não. O senhor relatou, se não formalmente, ao menos informalmente, ter discorrido, relatado ao ex-presidente Lula sobre a deficiência de controle que a CGU detinha sobre as sociedades de economia mista, as empresas estatais, dentre as quais a Petrobras. Aí eu pergunto ao senhor se, frente a esses relatos, o senhor recorda de alguma iniciativa do ex-presidente Lula no sentido de aprimorar esse controle? O que eu me recordo, doutor, é que essa era uma preocupação de todos nós. O encontro dos caminhos legais para chegar a esse ponto de equilíbrio a que nós esperamos se chegue agora com a Lei 13.303. Era uma preocupação de todos no governo, do presidente, nossa, das áreas jurídicas do governo, Ministério da Justiça, Advocacia da União, e dos representantes no Congresso, uma vez que os projetos sobre isso existiam, estavam em discussão. A meu ver, é o que cabia no momento. Certo. Uma outra questão. O senhor recorda de ter recebido na CGU algum pedido de investigação por parte da presidência sobre práticas de corrupção ou fraudes licitatórias ou práticas de cartel na Petrobras? Se nós recebemos algum pedido vindo da Presidência da República? Exato. Não me recordo. Também não afasta a possibilidade de que tenha havido, e se houve, seguramente foi providenciado, mas não me recordo especificamente de um pedido específico sobre isso. Satisfeito, Excelência. Certo, obrigado. O assento de acusação tem perguntas? Um, 8, 3, 1.5.108. Alô, estamos de volta. Houve uma queda momentânea. Assento de acusação tem perguntas? O juízo teria uma série de perguntas, mas elas já foram respondidas nas questões anteriores da defesa e do Ministério Público. Então, eu declaro encerrado o depoimento de Vossa Excelência, Dr. Raj. Dr. Raj, então, o seu depoimento está encerrado. Eu agradeço a sua colaboração e o doutor está dispensado.